vou dar início à série onde eu trago alguns teóricos da pedagogia empresarial ou que envolvem os temas da pedagogia empresarial e os seus títulos, né, os seus livros. E vou dar início com um livro que eu gostei bastante, que é da Isolda Lopes. É um livro que ela traz muitas reflexões e de fácil leitura, leitura rápida também, um livro de bolso, como a gente chama, pequenininho, né? Pedagogia empresarial, por quê e para quê? Bom, ela inicia essa introdução do livro, ela fala que a obra foi destinada para a conclusão da pós-graduação dela em pedagogia empresarial, que foi em 2001. Né? Por isso que quando eu falo e converso com os pedagogos que a gente tem material, pouco, mas são materiais antigos, né? Mas assim, são fantásticos e vale a pena a leitura e tudo que eles nos traz, né? Então, vamos lá. Nessa introdução ela já fala que é algo que ela fala que vai fazer algo bem superficial, porque tem uma escassez enorme de bibliografia específica, pouca ou quase nenhuma. Ela já cita isso, né, nesse livro dela. E aí ela fala que a pedagogia empresarial ainda não é utilizada no organograma das empresas, né? Ela já deixa claro aqui. E a gente está em 2021 e também ainda ela é pouco utilizada, né, o pedagogo, dentro do organograma da empresa. E ela fala que ela começou a ouvir falar sobre essa pedagogia empresarial em 1989. É bem engraçado que ela era uma pedagoga da educação infantil. Né? Tudo isso, essa busca pela pedagogia empresarial foi quando ela passou por um processo, um problema de saúde e foi demitida da empresa, da escola, e começou a buscar outras coisas e prometeu para si mesma que ela ia decidir tudo na vida dela em relação a horários, em relação a dias que ia trabalhar, e foi quando ela encontrou a pedagogia empresarial. Outra coisa que ela fala, e ela vai apresentar uma reflexão, né, sobre essa demanda do pedagogo dentro da empresa. Quero deixar claro que eu vou só aguçar a curiosidade de vocês, que o ideal é que vocês realmente adquiram o título, leiam, e se for o caso, para muitos pedagogos que estão precisando concluir o seu TCC, o trabalho de conclusão de curso, né, vocês realmente precisam ler o livro. Outra coisa importante para quem está entrando na área da pedagogia empresarial, tendo que fazer trabalhos e querendo saber mais, em todos os livros que você adquire, pelo menos é o que eu faço, todos os livros que eu adquiro sobre pedagogia empresarial, eu vou lá checar da onde vem todas essas citações, porque eles colocam dentro do livro. Então eu vou olhar as referências, então eu saio olhando a referência, todas as referências, para poder adquirir os outros títulos, né? E linkar as coisas, porque nem sempre a gente vai encontrar algo para a gente trabalhar dentro da empresa, títulos que venham só como pedagogia empresarial. Então isso é bem importante. E como ela passou por uma abordagem dentro da escola, então ela traz teóricos como Libânio, né, Celso Antunes. Então já são teóricos que a gente já lida, né, no curso de pedagogia. Então fica aí a dica, observem as referências para poder também ou adquirir os títulos ou então saber mais para ver se vai agregar, né, no seu trabalho de conclusão. Ela divide o livro em 3 partes, né? Então, na parte 1, o que é que ela aborda? E ela questiona e faz uma reflexão. É um surgimento de um novo profissional ou uma nova atuação para o pedagogo? E aí, ela fala no seguinte, que existe um vácuo que é deixado pelo administrador e deixado pelo profissional do RH.
mas deixa claro que não é por incompetência, entendeu? Não é algo que eles saibam e que deixam de realizar, ou que realizam ou não sabem, não é dessa forma. Ela fala que é porque eles desconhecem as especificidades dos processos de aprendizagens, que é o que a gente sempre, nas nossas lives, nas nossas reuniões, nos nossos encontros, a gente bate nessa tecla, que o pedagogo, ele sai com esse olhar, ele sabe as aprendizagens, né? Ele sabe como trabalhar exatamente isso. Então, é dessa forma que nós vamos atuar, né, dentro da empresa. A gente vai promover a estruturação da aprendizagem, detectar as metodologias apropriadas, né, de como se aprende, uma atitude ideal. Cuidar do porquê também não se aprende, que aí ela bate nessa tecla que é o mais importante. Por que não se aprende? E aí quando Isolda traz essa reflexão sobre do porquê cuidar e porquê dar tanta importância de entender o porquê que não se aprende. E aí ela deixa claro que a gente precisa detectar, quando a gente vai detectar essas dificuldades, as defasagens, lacunas, né? E a gente pode organizar programas específicos para que cada colaborador consiga resultados significativos para a empresa. E o que é que a empresa ganha com isso, né? Não gera custos para mais demissões, né? E além disso, a gente eleva toda a autoestima daquele colaborador. Uma das funções também dentro da empresa, e uma função bem específica para nós pedagogos, é que a gente tem que desenvolver o conceito e a atitude de trabalho em equipe. Ela fala que nós temos que desenvolver o conceito e a atitude de trabalho em equipe. E algo que é fantástico, que é a criatividade. O que é que ela traz? Ela fala que não são vivenciadas, que essas coisas não são vivenciadas na escola. E às vezes até sufocado e inibido pela escola. Então, nós temos adultos que precisam trabalhar essa criatividade, trabalhar essa organização do trabalho em equipe. Deixei e marquei aqui, é algo que me tocou muito em relação, né, uma das reflexões, que é sobre a criatividade. E aí ela diz que é um desafio para nós, pedagogos, que é resgatar a criatividade sua e do outro, abafada na maioria dos seres humanos adultos, que pode vir aliada à baixa da autoestima e da autoconfiança. E aí ela deixa claro, né, que é uma realidade que é bem clara, a gente enxerga isso. As empresas mais competitivas são as mais criativas, inovadoras, e como empresas são feitas de pessoas, são estas que precisam liberar o potencial criativo. As pessoas precisam, a gente precisa trabalhar toda a criatividade que tem dentro desses adultos. E deixar claro que a criatividade, ela é uma arma poderosa contra as situações de crise, porque ela proporciona novas formas de olhar e enxergar coisas, situações, entendeu? Coisas antigas. Então a criatividade traz isso. Isolda traz também, ela dedica boa parte do livro falando sobre a cultura institucional, né? E ela fala que é um ponto de partida bem significativo para nós pedagogos, né? Porque é esse conhecimento da cultura institucional que dirá as formas de convivência entre os indivíduos, funcionários de uma maneira geral, incluindo gerentes, diretores. Então a gente precisa conhecer essa cultura. E aí ela traz alguns tipos de cultura institucional, né? Ela destaca alguns, comenta. Tem a cultura autocrática, tá tudo marcadinho. A cultura autocrática, a cultura burocrática, a cultura democrática, embora algumas nomenclaturas hoje já se atualizaram e a gente
a gente lida e vê outras nomenclaturas, tá? Mas assim, quando você lê, você reconhece facilmente os tipos de culturas, né? E aí ela também fala que a gente deve ter um cuidado também ao escolher a corrente pedagógica, né? E ela fala assim, a corrente pedagógica escolhida tem que ser compatível com a cultura, então elas precisam andar juntas. E aí ela bate numa tecla que eu já abordei também e que a gente precisa conversar mais sobre isso, que ela disse que o enfoque é a andragogia, ela diz aqui. E a importância de se manter o foco na andragogia é para evitar que metodologia, material e discursos sejam inadequados para esse adulto. Também deixa claro que as metodologias devem ser ecléticas. A gente não deve usar só um tipo de metodologia, entendeu? Para as pessoas. Porque são inúmeras as formas de se aprender. A gente aprende ouvindo, lendo, errando, né? Então a gente precisa aprender na prática, né? Então assim, cada pessoa se vê única nesse processo. E nós temos que ser flexíveis, dinâmicos, para perceber e proporcionar essa aprendizagem dentro dessas diferenças. E aí, mais uma vez, ela fala que o pedagogo, que nós devemos estar atentos às habilidades essenciais do aprendente. E mostra, ela traz uma seleção, que dentro desse livrinho pequenininho, né? Mas ela traz uma seleção feita por Celso Antunes no livro Trabalhando Habilidades, Construindo Ideias. E aí ela deixa claro também que Celso Antunes faz faz essa abordagem sobre essas habilidades para alunos do nível superior, do ensino superior, né? Mas que se encaixa perfeitamente para os adultos e para trabalhar dentro da empresa. E ela mostra todas essas habilidades, né? E aí tem umas 3 páginas falando sobre isso, sobre essas habilidades. E aí ela entra também nas correntes pedagógicas. Lembra que ela falou que é bem importante alinhar essas correntes pedagógicas junto com a cultura da empresa, né? Então vamos lá. E aí ela traz, rapidamente ela faz uma abordagem sobre essas correntes pedagógicas, que ela faz em relação às abordagens desse processo. Abordagem tradicional, né? A abordagem comportamentalista, a abordagem humanista e uma abordagem cognitivista. Mas assim, ela faz uma coisa rápida, mas que deixa bem claro e fica tudo bem explicado mesmo, né? Na parte 3, já finalizando o livro, ela fala que nós temos um papel terapêutico anterior e paralelo ao processo de aprendizagem dentro da empresa. E aí, resgatar e fazer algumas aprendizagens, dar utilidades a outras. E aí ela fala também que são muitas lacunas a serem preenchidas, são muitas carências a serem resgatadas, que a gente precisa aliar a rotina de trabalho de base, de resgate, principalmente da autonomia cognitiva. E ela faz uma abordagem sobre esse capital intelectual, que é uma riqueza invisível, que hoje a gente já nota que as empresas estão dando uma devida importância, né, para esse bem intangível, que é como chamamos hoje, que é esse capital intelectual. E a gente também precisa estar atentos a quê? A empresa faz todo esse investimento em capital intelectual para os seus colaboradores, mas a gente também precisa participar desse processo e saber se esses colaboradores estão aplicando dentro da empresa. Então, por isso que é importante a gente acompanhar, né, todo o processo, exatamente por isso. Por ser um bem intangível, já é bem difícil o empreendedor
um empresário investir em algo que ele não vê, né? Imagine. Então, se a gente também não mostra e não passa que esse bem, que essa cultura intelectual está sendo aplicada na própria empresa, que a empresa está avançando por isso, que a empresa está tendo o retorno, está tendo os lucros, que é através desse capital intelectual, então fica bem difícil deles investirem, deles terem essa noção da necessidade, né, desse investimento. Aí ela fala muito da nossa responsabilidade em favorecer essa reflexão interna, indivíduo e empresa, para que se reconstruam conceitos históricos, se quebrem paradigmas, mas que prevaleça a importância do ser humano, que depende da gente, do pedagogo empresarial, depende de nós, conscientizar cada colaborador da necessidade e importância de buscar sempre o aperfeiçoamento, exercitar autocrítica, de ser solidário, entendeu? Então, assim, a gente lida com muitas palavras da pedagogia. Então, quem é pedagogo dentro do ambiente escolar reconhece muitas abordagens, muitas falas, muitas nomenclaturas que a gente também lida dentro da escola, que muda dentro da empresa, não muda a nomenclatura, mas muda como a gente vai aplicar, até porque nós estamos lidando com adultos, não é isso? E aí ela vem, lembra que no início ela fala que o pedagogo entra nas empresas por conta de uma lacuna deixada pelo administrador e pelo RH? Bom, então só que agora aqui, ela questiona muito essa multidisciplinaridade e ela fala da importância que é lembrar que administrador, psicólogo e pedagogo estarão ou devem estar trabalhando em equipe, né? Aborda isso, considerando que uma equipe é diferente de um grupo de indivíduos. Uma equipe tem um propósito em comum e objetivos que devem ser acordados por todos os membros da equipe, né? E aí ela fala que cada um realizará suas tarefas com base em seus conhecimentos específicos, mas com objetivos gerais e plurais contextualizados no ambiente empresarial, né? Ela fala também sobre avaliação processual, né? Que a tarefa mais árdua para nós pedagogos será o resgate da motivação de cada colaborador, mas ela lembra sempre que a motivação é algo interno em cada indivíduo, né? Por isso que é a tarefa mais árdua para nós pedagogos. E aí deixando claro também, né, que cabe a nós a gente observar, promover essas reflexões em grupo e individuais que proporcionem essas mudanças dentro da empresa e, como eu sempre falo, não só profissionalmente, como pessoal, né? Então fica aí a dica desse livro, desse guia de bolso, que é excelente, traz reflexões e questionamentos e prático, né? Então fica a dica.